Igreja querida do Senhor Jesus Cristo, presente aqui e presente em todos os lugares pela internet neste momento, paz seja contigo. Eu convido a tua atenção para a leitura do livro do Êxodo, capítulo 17. Eu vos lerei do versículo 3º ao versículo 7º, que diz o seguinte: Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que não fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. O título da minha meditação nesta noite é Quando temos sede. Quando temos sede. E quero já desde este início convidar você a mentalmente fazer um paralelo com as informações que eu vou passar aqui a respeito do povo de Israel com a tua vida. Coloque o povo de Israel de um lado e a tua vida do outro e veja se há semelhanças entre o comportamento do povo de Israel e o comportamento da tua vida espiritual. Eu faço esse convite porque confesso a você que eu fiz esse exercício e me identifiquei muito com o povo de Israel. E, infelizmente, me identifiquei com o comportamento do povo de Israel, principalmente nos aspectos negativos. O povo de Israel estava cativo, estava aprisionado, era tratado como escravo no Egito. E Deus, então, usou seu servo Moisés para libertar aquelas pessoas e conduzi-las para uma terra prometida. Eles sairiam do lugar de escravidão e iriam para uma terra própria. É como você sair da casa de aluguel, é como você sair de uma moradia emprestada, que não é tua, e se dirigisse pelas mãos poderosas de Deus à sua casa própria, onde você não terá que pagar mais aluguel, onde você não terá que pagar mais prestação nenhuma de Coab, absolutamente nada, uma casa quitada, sua. É isso que Deus estava fazendo com o povo de Israel. Então, observa o tamanho da alegria daquelas pessoas. Começaram a caminhar, e os milagres foram acontecendo. O sol escaldante do deserto, que passa de 50 graus durante o dia, foi amenizado com a sombra provocada por uma nuvem. À noite, a temperatura cai para baixo de zero no mesmo dia, então de 50 graus cai para baixo de zero num choque térmico insuportável. Então Deus providencia uma coluna de fogo para aquecer e iluminar aquelas pessoas. Os milagres foram acontecendo e as pessoas começaram a cantar enquanto caminhavam. Que Deus maravilhoso! E as pessoas estavam convencidas. Deus realmente está conosco. Deus está andando com a minha vida. Porque na minha vida, na nossa vida, as coisas estão fluindo de uma forma extraordinariamente bem. Como Deus é poderoso.
como Deus é misericordioso, quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida da minha comunidade. Nós estamos caminhando em segurança, Deus tem nos libertado de muitos males. Deus tem providenciado tudo aquilo que nós precisávamos e não tínhamos quando estávamos escravizados e aprisionados no Egito. Que momento glorioso! Que momento extraordinário esse momento de intimidade e de se colocar confiadamente sob os cuidados de Deus. Deus está conosco, façamos festas, demos gritos de alegria, porque o Senhor tem provado a sua fidelidade. Logo depois, já no início da caminhada, começam a surgir as dificuldades. Era a travessia de um deserto, não era a travessia de um bosque, era a travessia de um deserto. E os problemas começaram a ser percebidos pelas pessoas que até pouco tempo estavam cantando as bênçãos de Deus sobre a vida deles. E aí começaram a reclamar do calor excessivo, do calor sufocante, das dificuldades de ter que caminhar durante o dia todo, porque era uma jornada, era uma peregrinação de um ponto ruim da vida para um ponto melhor prometido por Deus. Mas para sair deste ponto negativo e chegar a um ponto positivo preparado e prometido por Deus, era necessário caminhar. E essa caminhada exige algum esforço, essa caminhada exige alguma dedicação. Tem que caminhar. E as pessoas então agora passaram dos louvores e das festas para a murmuração. O calor é grande demais, o calor é insuportável, nós estamos cansados, as serpentes que estão nos picando, estão nos mordendo, e as pessoas estão morrendo picadas pelas serpentes. Nós estamos com fome, estamos passando fome, tem pouca comida guardada, nós somos muitas pessoas para nos alimentarmos, e acima de tudo, nós temos sede. Ora, é normal sentir sede no deserto. É por isso que chama deserto. Deserto não tem água. E justamente por não ter água, não tem planta, não tem plantação, não tem árvore, não tem sombra. Não tem água fresca, não tem sombra fresca. É deserto. Mas as pessoas estavam reclamando. O deserto está nos consumindo. Deus nos tirou do Egito, não na verdade para nos fazer viver num lugar novo. Antes, Deus nos tirou do Egito para que morrêssemos no deserto. E aí as pessoas começaram a duvidar. E não só duvidar, como todo bom ser humano faz, não só duvidar de Deus, começaram também a compartilhar com as pessoas as suas murmurações. Será que Deus se esqueceu da sua promessa? Deus não disse que nós sairíamos deste lugar e chegaríamos a um lugar bom? Chegaríamos à terra prometida, a terra que haveria de emanar leite e mel, a terra que seria nossa. Será que Deus se esqueceu da promessa que Ele fez? Justamente nos momentos de dificuldade, as pessoas estavam murmurando e começam a discutir com Deus. Começam a discutir com Deus. Começam a questionar Deus. E aí eles chegam a uma conclusão interessante. Ora, nós precisamos de uma resposta. Nós precisamos contender com Deus. Não pode Deus permanecer neste silêncio e nos deixar sem resposta. Vamos cobrar Deus, vamos tentar Deus, vamos discutir com Deus que Ele não tenha outra opção a não ser responder o que eu quero saber, ou o que nós queremos saber. Daí vem o versículo final do texto que nós acabamos de ler. As pessoas se viram para Deus e diz: olha, diante de tudo isso que está acontecendo, o Senhor está conosco ou não?
aqui eu me identifiquei muito com o povo de Israel. Me identifiquei com o povo de Israel quando estava festivo pelas bênçãos. Quantas bênçãos, Senhor! Me identifiquei com o povo de Israel nos momentos de dificuldade, nos momentos mais sisudos da vida, quando a minha fé foi provada. E me identifiquei com o povo de Israel quando eu pergunto para Deus de vez em quando: o Senhor está comigo ou não? Você já passou por esse tipo de situação? O povo de Israel sai da experiência da presença gloriosa de Deus para aquela sensação de ter sido esquecido por Deus. Começaram os desencantos, começaram os dissabores, as dificuldades estavam agora sendo notadas de forma mais gritante do que as bênçãos. E aí as pessoas ficaram matutando: será que compensa seguir a Deus nestes momentos de dificuldade? Será que não seria melhor eu, já que estou passando por tantas dificuldades, eu chutar logo o pau da barraca e voltar à vida que eu tinha? Porque pelo menos eu sabia que estava errado lá, mas vivia do meu jeito. Porque agora Deus me chamou para um momento novo e os problemas estão me afogando, então problema por problema eu vou me afastar de Deus. Eu me identifiquei com o povo de Israel nestes momentos. Mas me identifiquei também com o povo de Israel ao perceber a reação de Deus, quando nós fazemos alguma malcriação para Deus, quando nós desafiamos Deus. O povo de Israel desafiou Deus: o Senhor está conosco ou não? O Senhor está aqui no meio de nós ou não? E Deus não entrou nesse jogo humano, limitado, desinteligente. Deus se manteve como Deus e providenciou a solução para os problemas que as pessoas estavam enfrentando. Chamou o líder Moisés, chamou outros líderes da comunidade: mostra para essas pessoas o lugar onde eu colocarei a solução para as dificuldades que eles estão vivendo. Eles estão com sede, eu vou dar também água para que eles possam beber. Nessas horas, o cristão deve somente pensar se não está tendo um comportamento parecido com o povo de Israel, que passou por um Massá Meribá. Note-se que o texto que nós acabamos de ler aqui começa mostrando a fragilidade e as dificuldades dos filhos de Deus, para logo depois mostrar a ação de Deus socorrendo aquelas pessoas murmurantes, socorrendo aquelas pessoas reclamonas, porque Deus não se esqueceu de forma alguma daquilo que Ele havia prometido. Nós não podemos manipular a vontade de Deus, independente ou dependentemente do nosso comportamento. O fato de eu estar alegre, o fato de eu estar triste, não muda o que Deus projetou para a minha vida, para a vida do povo de Israel, para a tua vida. Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, simplesmente porque foi Ele que prometeu, não porque eu tenha qualquer mérito em fazê-lo cumprir a sua promessa. A mim caberia a parte mais fácil: sossegar diante de Deus, acreditar e ter fé de que no momento mais agudo Deus vai entrar com providência para as dificuldades da minha vida, da tua vida, da vida do povo de Israel. Nós não podemos cair na tentação de querer discutir com Deus e passar por um Massá Meribá, que traduzido em hebraico significa lugar de contenda, lugar de disputa com Deus. Nós não podemos sermos flagrados neste momento de fraqueza humana, considerando que Deus pode ter se esquecido de mim, de você, de nós. Isso não acontece. Deus está atento às minhas dificuldades, como está atento às tuas dificuldades. Não é necessário que nós peçamos nenhuma prova, nenhum sinal para Deus. Quem pede sinal para Deus é a dúvida, não é a fé. A fé não pede sinal para Deus.
Quem pede sinal é a dúvida. Quem tem fé em Deus simplesmente confia, acredita piamente que Deus vai agir, independente do tamanho do deserto que nós estejamos atravessando, seja com que roupagem que nós estejamos usando, seja com a roupa de pai de família, com a roupa de mãe de família, com a roupa de marido, com a roupa de esposa, com a roupa de filho, com a roupa de pai, com a roupa de profissional, com a roupa de empregado, com a roupa de doente, com a roupa de cuidador. Não importa o momento que você está cuidando, que você está vivendo da tua vida. O Senhor está no absoluto controle de todas as coisas. Entretanto, para que você saia do seu estado de vivência desagradável, é necessário que você continue caminhando para atravessar o teu deserto. Você vai conseguir atravessar este deserto, desde que você esteja sob os cuidados de Deus e você aceite esses cuidados. O povo de Israel considerou sair dos cuidados de Deus e voltar para o Egito. E no Egito eles não estavam sendo cuidados, eles estavam sendo pisados, massacrados, escravizados. Nós não podemos nos contentar em viver uma vida de pecado, viver numa vida de escuridão, e nos afastar da vontade de Deus. Precisamos continuar caminhando em direção a Deus, independente do tamanho da sede que nós tenhamos no decorrer, independente do tamanho do deserto que está à frente. O deserto nem será tão grande se nós bebermos da água que Deus vai providenciar nos momentos certos. Você não vai morrer de sede caminhando sob os cuidados de Deus. Os problemas não vão te engolir se você estiver caminhando sob os cuidados de Deus. Caminhando sob os cuidados de Deus, você nunca mais voltará a ser escravo, principalmente do pecado, porque Deus é generosamente providente. Deus oferece gratuitamente todos os recursos necessários à vida dos seus filhos e das suas filhas, e nós precisamos ter convicção, uma clara evidência desta verdade que Deus coloca diante de nós. Um homem estava pregando, e havia entre as pessoas que ouviam aquele homem pregar, um cidadão que estava vivendo o seu Massá Meribá. E havia ali perto também um mendigo. E esse homem, cheio de dúvidas, cheio de desobediência, com o coração cheio de revolta, insubmisso, ele questiona aquele pregador: ei, pregador, o teu Deus pode mudar a roupa daquele mendigo? E o pregador olhou para as pessoas, olhou para o mendigo e depois respondeu para aquele homem: eu acredito que o meu Deus pode inclusive mudar a vida do mendigo e não só a sua roupa. Então, perceba se você não está às vezes reclamando e querendo de Deus algo bem menor do que Ele quer te dar. Às vezes você está reclamando que está sentindo sede no caminhar desse deserto, e Deus quer te levar para a terra da libertação. Deus está querendo te dar o máximo e você está querendo se contentar com o mínimo. O máximo que o teu coração quer é infinitamente menor do que Deus tem para te dar. Não faça da tua caminhada, não faça da tua vida um Massá Meribá. Não contende com Deus. Não entre numa queda de braço com Deus, você perde. Perde a bênção, você perde o momento, você perde a vitória, tudo por conta de teimosia e falta de fé. Deus pode matar a tua sede, que são as tuas necessidades pontuais. Deus pode trocar a tua roupa de mendigo. Deus pode até fazer você deixar de ser mendigo. Que Deus nos abençoe.